Fala pessoal, tudo bem? Bem-vindos mais uma vez. E nesse vídeo a gente vai falar de mais um pacote de notas liberadas pela SAP, com referência à reforma tributária. Nesse tópico, tá, as notas elas vão tratar o seguinte: a gente vai atribuir aos tipos de serviço em MM o código NBS. E depois, baseado nesse código NBS, a gente trabalhar a determinação das alíquotas de CBS e IBS para serviços, tá? Então, é um conjunto, na realidade, de três notas, tá? Já estou com as três selecionadas aqui na tela. Vou falar um pouquinho sobre essas notas. Depois a gente vai aplicar as notas na S-Note, fazer as configurações manuais, porque há algumas configurações que precisam ser feitas manualmente no ambiente. E depois a gente faz um teste rápido, funcional, só para a gente ver como é que ele vai estar trabalhando dentro desse contexto aí de determinar a alíquota de CBS e IBS a partir da NBS dos serviços. Então, é uma nota que vai focar principalmente processos de MM, ok? Vamos começar aqui falando então das notas. São três notas que a gente vai trazer nesse contexto, ok? A primeira, ela vai gerar objetos gerais, tá? Da nota fiscal, Generic Objects for Nota Fiscal, que é a 3609-184. É uma nota que vai fazer aplicação de código, tá? Tem vários códigos que vão ser afetados aqui, tá? Mas não tem nenhuma atividade manual a não ser aplicação na S-Note. Essa é a primeira nota. A segunda nota é a 3615.297. Veja só, 3615.297 são pré-requisitos, objetos pré-requisitos para que a gente consiga fazer a configuração, então, para determinação ali do CBS e IBS a partir da NBS, ou seja, compras de serviços, tá? Já nessa segunda nota, pode ver que eu tenho um anexo aqui, tá? Vou abrir aqui o anexo, já vou deixar aberto na tela também, porque a gente vai acabar usando, né, essa referência. E esse anexo ele vai pedir para que a gente faça a execução de um report, tá? Lá pela SC38, o report vai ser gerado pela aplicação da nota na S-Note, depois vamos rodar esse report para poder fazer a ativação dos objetos, ok? E depois também ele tem uma tratativa manual, tá? Dentro da própria visão, essa visão J_1B Service Type, né? 1V é onde a gente vai ter, a partir da aplicação da nota, a inserção de um campo novo, tá? E esse campo novo é a própria NBS, que a gente vai utilizar para amarrar ao tipo de serviço oficial, ok? Depois a gente vai ver também essa tabelinha lá quando a gente for mexer na parte funcional do vídeo aqui. Mas por enquanto, essa nota esse anexo da nota vai dizer que a gente tem que fazer uma manutençãozinha aí no momento da alteração, da manutenção desta visão. Então deixe aberto esse anexo. A terceira nota é essa daqui, a 3616.500. Ela também possui um anexo, tá? Ela também vai fazer alterações em códigos, tem vários códigos aqui que serão alterados, tá? Quando a gente aplicar essa nota na S-Note. E ela tem um anexo também. Vamos abrir esse anexo, vou deixar aberto aqui também. Ela tem algumas configurações manuais, e essas configurações manuais implica em, veja só, criação, então, de uma tabela de condições. Vamos colocar o NBS como chave dessa tabela de condição. Isso vai ser criado lá na V/03, ok? E depois, na própria J1B Tax, a gente vai selecionar as sequências de acessos dos nossos impostos. Tá pegando aqui como exemplo, ó, ABCBS e depois, ó, repetir os passos para IBSM e IBSS. Hoje, se a gente for olhar essas sequências de acessos, a gente só tem um ponto de pesquisa onde o sistema vai buscar as alíquotas, né, da CBS e da IBS, que é por país, aquele acesso geral, né, que ele fixa basicamente a alíquota num nível genérico, tá? A gente vai criar um outro nível, um outro step nessas sequências de acesso, fazendo com que ele consiga fazer a leitura também a partir da NBS. Então, é uma etapa complementar aqui para determinação de alíquota. Então, são etapas manuais. A hora que a gente chegar na aplicação dessa nota 3616.500, a gente vai falar desses passos manuais. Então, vou deixar abertos aqui os nossos anexos, ok? Vamos deixar esses dois documentos abertos aqui, depois a gente vai voltar neles, tá? E por hora, vamos fazer o seguinte: vamos
diretamente para o sistema, fazer a implementação ali do nosso S-Note, ok? Dessas notas, fazer as atividades ali que estão vinculadas a cada uma delas e depois, na sequência, a gente faz a parte de configuração, a gente faz a parte funcional também, tá bom? Então, vamos lá direto para o sistema para a S-Note. Então, gente, vou entrar já aqui na S-Note, né, a transação que a gente já conhece de aplicação de nota, já vimos em vários vídeos, tá? Vou entrar, ele vai carregar a tela inicial, a partir de onde eu vou fazer o download para implementação dessas novas notas, ok? Vou clicar então em download, a primeira nota que a gente vai implementar é a 3609184, tá? Coloco ela para fazer o download, vou baixar a nota para o nosso ambiente, informo aqui e executo. Ele vai fazer todo o processamento e trazer a nota para o nosso ambiente para que a gente possa fazer a implementação. Vai carregando. Depende do tamanho da nota, tá? A nota, se ela tiver muitos objetos, ela normalmente demora um pouco mais de tempo, ok? Mas, de qualquer forma, o procedimento ele é comum, tá? Pode demorar um pouco mais ou menos. Tá aí, ó, tá feito. Veja que ela pode ser implementada e para implementar, vou clicar no botão. Implementar nota SAP, ele inicia o processo. 3609184. Tem uma nota de pré-requisito, tá? 3283453. Eu vou avançar, eu vou aceitar a implementação desse pré-requisito. Clico em avançar. Ele segue em frente com o processo. Ok, está baixando também essa nota. Vou amarrar isso a um pacote, né, um pacote para posteriormente a gente fazer a transferência. E aqui a lista de objetos que serão impactados, tá? Clique em avançar, ele continua com a implementação. Tem vários objetos aqui que vão ser alterados, tá? São alterações de código ABAP nesses objetos aí, tá? Tem classe, tem uma série de coisas. Confirmo, tá? Clico ali no botãozinho verde para confirmar e avançar para a próxima etapa. E ele já vai ativando todos os objetos, ó, compilando, enfim. Ok, completamente implementado, tá? Com sucesso. Esse é o resultado da primeira nota 3609184. A segunda desse pacote é a 3615297, que são pré-requisitos, também tem código ABAP e tem também um anexo, tá? E esse anexo a gente começou a falar, né, no começo do vídeo, eu já tinha baixado ali. Esse anexo tem algumas etapas manuais, que vai criar um report a ser rodado, a ser executado, e vai mexer também em alguns objetos técnicos, que é essa tabela, que é dos tipos de impostos, tá? Olhando para o próprio anexo, né, vocês vão ver isso mais de perto. Ó, ele pede para a gente fazer a implementação desse report, tá? Ele vai ser baixado no S-Note, depois a gente vai rodar no S38 e fazer algumas manutenções manuais nesta visão, é a visão de manutenção, tá? E por aí vai. Vamos baixar a nota então na S-Note 3615297, executo. Ele vai fazer o download da nota e carrega ela aqui então para a gente poder fazer a implementação. Mesmo procedimento, tá? Faço o primeiro download, verifico o estado da implementação, que ele vai dizer que pode ser implementado, tá lá, e clico em implementar nota, botãozinho de implementação. Aí ele inicia o processo de alteração, ok? Clico no botão, ele roda o processo aqui para implementar, jogo numa request para transportar isso posteriormente. Ok, confirmo. Ok, confirmo de novo. E ele vai abrir aqui para mim agora a lista de objetos, tá? Veja que ele está criando o report está ali, ó, 3615297. Clique em avançar. Ele vai implementar o código ABAP, ativo todo mundo na sequência, tá? Então, clico para confirmar o report, já vou copiar ele aqui para a gente poder executar na sequência na S38, tá? E ele pede para que a gente execute, então, os passos manuais. Eu vou confirmar, avançar e vou para os passos manuais. São duas tarefas de passos manuais. A primeira é executar a SE38 com aquele report que foi criado pela aplicação. Opa, SE38. Vou colar o report aqui e executar. F8 nele. Update e activate. E está feito, né, a nossa implementação. Tudo verdinho, tudo com sucesso. E agora tem um procedimento manual que a gente vai ter que fazer lá na SE11.
tá? Na S11 a gente vai ter que mexer uma pequena alteração ali naquela visão. Vamos dar uma olhadinha aqui na nota, ó. Ele pede para a gente entrar na S11, S11 com esta visão, então vou colocar isso lá, S11, colo aqui a visão, vou em modificar, ok? No idioma de origem, tá? Estou fazendo isso em português. E aí tenho aqui alguns procedimentos, ó, em utilitários. Depois eu vou em gerador de atualização de tabela. Você vai ver que essa informação está lá na nota. Ah, aqui no grupo de autorizações, pode ser que você não use esse mesmo, tá? Igual a gente não está usando aqui. Então pode ser que eu tenha que trocar, tá? A gente está usando um ZDev aqui, ok? Então eu vou usar o nosso, pode ser que você tenha que trocar o seu aí também. Não esquece disso, tá? Mas enfim, feito isso, a nota pede para que a gente marque essa opção, campo, tela secundária nova na estrutura. Quer ver, ó? Vou lá para a nota mostrar exatamente. Ele fala ali, ó, New Field, Secondary Table in Structure, tá? Então, essa é a opção que eu vou marcar e clicar em continuar, né, ali no confirmar. Ok, clico nele. Ele abre uma outra janelinha, e essa outra janelinha ele pede para colocar Overview Screen e Normal Field. Em português vai ser tela de síntese e campo normal. Marca esses dois flags e confirmo. Tá? É o que a nota está pedindo. Os passos manuais que a nota solicita ali. Ok? Confirmo. Mais uma vez, gravo na request para transporte. E finalizamos aqui a segunda nota. 3615297. Deixa ele finalizar aqui. Ok. Legal. Falta uma nota ainda. Falta uma terceira nota. Não esquece de salvar, hein? Antes de sair. Beleza. A terceira nota, vamos chamar ela aqui, é a 3616500, tá? Ela vai ter implementação de código pela S-Note e vai ter configurações também. Assim que a gente terminar a implementação das notas, a gente vai fazer a parte manual de configurações funcionais. Então, essa é a nota 3616500, tá aqui a lista de objetos que ela vai alterar, tem bastante coisa aqui que vai ser alterado, e ela tem um anexo, que a gente já abriu no início do vídeo também, tá? Vou navegar para ele aqui, porque esse cara a gente ainda vai usar. Vai usar para criar as configurações manuais. Vamos lá. Olha só, tem várias configurações manuais aqui. Ele pede para a gente associar um NBS ao tipo de serviço, tem um caminho de sprawl para a gente fazer isso. Ele pede para a gente criar uma condition table, uma tabela de condições. Vamos dar manutenção nas sequências de acesso, aquelas que a gente criou, né, da CBS e da IBS. E, por fim, criar um condition record, um registro de condição. Bom, vamos lá. Baixando a nota, 3616500. Voltei para S-Note, estou fazendo o download da última nota desse pacote. Confirmo e executo. Sendo processado, tá? Vejo que está com a mensagem lá embaixo. Gravar file em servidor de aplicação. Então, ele está rodando e baixando a nota. Ok. Pode ser implementado e para implementar, vou clicar no botão. Implementar nota SAP. E aí ele inicia novamente aquele processo, tá? Ele vai checar se tem algum pré-requisito. Se tiver, ele vai trazer. Se não, ele já vai listar diretamente os objetos afetados. Gravo na request. E veja que essa nota aqui eu vou ter uma sequência bem grande de objetos, tá? Tem bastante coisa aqui que vai ser implementada. Veja, tem bastante coisa mesmo. Clique em avançar para poder prosseguir, tá? E acho que ele vai levar um pouquinho mais de tempo aqui, tá? Mas enfim, rodou. Vou ativar, tá? Vou ativar os objetos. Ok. Compilando, um monte de objetos estão sendo alterados e na sequência a gente vai finalizar a aplicação, vamos ter que ir para a parte manual. Tá aqui, ó, ele já pede para a gente ir lá criar. Então vamos confirmar, vamos finalizar a aplicação dos códigos e depois, em sequência, aí ó, completamente implementado. Em sequência, a gente vai seguir agora as etapas manuais aqui do nosso anexo da nota, tá? Tem várias etapas aqui, tá? São acho que 4 etapas que são configurações, tá? A gente vai criar aí uma tabela de condição, vamos alterar as sequências de acesso, enfim, vamos para a próxima etapa do nosso vídeo então, ok? Bom, gente, então vamos fazer agora a parte funcional, né? A parte de configuração que é sugerido por essa nota, tá? 3616500.
E depois a gente segue para a parte funcional de teste, né? Para a gente fazer realmente um teste de cenário ali. Aqui é preciso a gente pensar uma situação, uma questão importante, tá? Que é o seguinte: essa parte funcional, se vocês forem ver aqui para baixo, o que é que ele está pedindo para a gente criar? Ele está pedindo para a gente fazer uma associação ao tipo de serviço oficial com a NBS, tá? Então, primeiro ponto, a gente precisa começar a pensar no nosso próprio processo de compra de serviço. Como é que você compra o serviço na tua empresa? Como é que está configurado o teu cenário de serviço, tá? Essa questão de associar o NBS ao tipo de serviço oficial, ao service type, a gente precisa refletir, né? Como é que a gente está processando o nosso cenário inteiro, né, de serviço. Então é assim, eu vou fazer uma configuração pensando no cenário que nós temos configurados aqui nesse ambiente, ok? Que é baseado no NCM Code, que é aquele código serve, que é o código, o tipo genérico, né, de serviço. Essa é a solução que a gente tem implementada aqui. Então eu vou associar a determinação baseado no NCM, que é o tipo serve, vocês vão ver na hora que eu for fazer a configuração, e também no local do serviço. Então eu vou fazendo e vou mostrando um pouquinho como é que está a nossa configuração. Por isso, assim, esse pedaço do vídeo não necessariamente se aplica direto à sua solução. Você precisa analisar como é que está sendo feito o teu processo de compra de serviço. Fora isso, aqui ele pede, né, para que a gente crie uma tabela de condições, e ele fala aqui, ó, coloque os campos relevantes, e é aqui exatamente que nós vamos linkar esse pedaço, né, como é que você está comprando o serviço, com quais serão os campos chaves ideais para você criar aqui, mas de qualquer forma ele fala, mesmo assim, não esqueça, né, assegure de você fazer a associação do código NBS, que é com base no qual você vai determinar as alíquotas de CBS e de IBS para os processos de compra de serviço, ok? Então aqui vai caber uma análise, tá? A gente sempre vai ter que pensar nisso. Depois a gente vai criar a tabela, inserir a tabela na sequência de acesso e criar o registro de condição na FV11. Então vamos lá, vamos começar por aqui, ó. Associar o NBS ao tipo de serviço. Eu vou começar entrando no sistema, aqui pela J1BTax, só para a gente ver onde é que estão criados os nossos códigos NBS, tá? Olha só, isso pode ter uma diferença de ambiente, analise o teu aí também. Olha aqui, ó. Eu tenho aqui no meu menu da J1BTax códigos NBS. Determinadas versões do SAP não tem esse cara incluído aqui no menu, tá? Olha só. E aí eu posso localizar ele pelo customizing, tá? Então, se você tiver ele no menu, beleza. O caminho é um atalho rápido, tá? Eu vou fazer lá pelo customizing, caso alguém não tenha essa opção no menu, pode olhar por lá. Vou lá no SPRO, só para olhar as minhas configurações dos códigos NBS existentes. Vou em componentes válidos para várias aplicações, funções gerais de aplicação, nota fiscal, e aqui eu tenho essa opção também, ó, códigos NBS, ok? É a mesma lá da JBTax. Então, vou entrar por aqui e vou procurar, particularmente, só para a gente fazer um cenário mais organizado aqui, um NBS que trata de consultoria de informática, porque é o exemplo que eu vou usar aqui. Eu acho que está por aqui, ó. Ó, eu até vi o TI aqui já. Acho que é esse aqui, ó. Vou pegar esse aqui, ó, tá? 1150 11000, ok? Vamos pegar esse cara de exemplo, tá? Então, olha só. A primeira questão que eu preciso levar em conta, tá? É a gente amarrar este código NBS ao tipo de serviço. É exatamente esta ação aqui, ok? Associar o NBS ao tipo de serviço. Aonde que eu faço isso? O, a nota sugere um caminho de customizing, tá? Ele fala para ir pelo Logistic General, Tax on Goods Movement, Brasil, Service Type. É uma forma, é um caminho. Eu vou dar outra, tá? Porque eu já estou pertinho aqui, tá? Olha só. Só vou copiar aqui o meu NBS para eu não esquecer o código e vou voltar e vou estar aqui, ó, tipo de serviço, ó, tá bem pertinho, tá vendo? Essa é a opção. Definir tipo de serviço oficial para notas fiscais de entrada. O que que eu vou fazer? Entrar aqui, localizar o tipo de serviço oficial que se refere ao município, tá? Então, o meu exemplo vai ser o município de São Paulo, você vai ter que pensar no teu exemplo aí, ok? Veja só, quando eu entro aqui,
ele fala, qual é a chave da tabela? O domicílio fiscal. Isso quer dizer que eu estou cadastrando isso para um município especificamente aonde eu vou tomar serviço, pensando em compras. Estou fazendo para São Paulo, ok? Entro, localizo, por exemplo, esse cara aqui, ó, assessoria e consultoria informática. Este é o código oficial do serviço, tá? Na Prefeitura de São Paulo, desse serviço aqui, consultoria informática, tá? E nele eu vou associar o NBS exatamente nesta nova coluna que foi agregada, que foi adicionada a partir da aplicação das notas aqui que a gente está fazendo, tá? Então eu vou colocar o meu NBS aqui dentro, tá? Esse é o primeiro passo manual que a nota define, tá? Por isso que eu estou dizendo que a gente precisa realmente raciocinar, levar em conta como é que está configurado no teu ambiente o processo de compra de serviço, tá bom? Então, legal. Amarrei o NBS ao tipo de serviço oficial, lembrando que isso é por município. Ok. Vou salvar e vou para a segunda etapa. Muito bem. Gravei, coloco na quest da reforma tributária. Muito bem. O que que eu vou fazer na sequência? Veja, ele está pedindo para a gente configurar um acesso adicional. Quando eu falo um acesso adicional, vocês devem lembrar que nas notas iniciais a gente criou, através dos BC7s, né, que a nota disponibilizou, uma sequência de acesso, e a sequência de acesso da CBS e da IBS, ela é única, ela só tem um local, um ponto de parada para buscar as alíquotas, ok? Que era por país, tá? Eu vou mostrar isso para a gente lembrar antes, ok? Eu vou abrir uma sessão nova, e nessa sessão nova, eu vou aqui na JB Tax novamente, e vou colocar aqui, ó, sequência de acesso de MM, e aqui eu vou pegar uma delas, né? Vou pegar a da CBS, que é a primeira que está aqui, ó, BCBS, e os acessos. Eu vou ver aqui que ele só tem um local, um ponto de busca, ok? Aonde ele vai procurar a alíquota da CBS, a tal da 0,9% lá que vai ser para 2026, aquela alíquota fixa. Ele está fazendo isso baseado em país, ou seja, absolutamente tudo que eu comprar no Brasil, a alíquota é fixada. Então, agora, como a gente está mudando um pouco o nosso cenário para serviço, essa nota está tratando do serviço, a gente precisa adicionar uma entrada a mais aqui para que ele cheque a alíquota por município, a alíquota por serviço, considerando a IBS principalmente. Tá? Então, é algo que vai ser usado mais para frente. Talvez a gente não vai entrar com ela agora de imediato, mas o sistema já fica preparado para essa situação. O que que nós vamos fazer? Criar uma nova tabela, adicionar aqui nessa fila, nessa rota de leitura, antes da leitura da 392, tá? Para que ele possa antes procurar se tem alguma alíquota determinada por serviço, se não tem, ele pega a geral do Brasil, tá? Para isso poder acontecer, temos algumas etapas. Antes mesmo de mexer na sequência de acesso, é necessário a gente criar a tabela, tá? Ele pede para criar a tabela, ele pede para que você defina os campos relevantes. De novo, eu vou ter que parar para pensar como está determinado, como está funcionando o meu processo de serviço, e eu preciso assegurar, ok? Que o campo NBS, o campo novo aí que a gente inseriu, ele esteja entre esses campos relevantes. Então, o que que eu vou fazer? Antes de mais nada, eu vou olhar como é que está configurado aqui a determinação do ISS, tá? No nosso ambiente ele vai estar definido por local de prestação do serviço e o NCM, quer ver só? NCM que vai estar, seria o nosso código de serviço genérico. Deve ser essa daqui, ó. Essa daqui, 83, por exemplo. Acho que eu vou conseguir fazer isso, tá? Então, olha só. A chave está determinando que quando eu comprar desse fornecedor, este tipo de serviço, que é o 0106, considerando o código lá da L616, e o local da prestação do serviço for São Paulo, neste exemplo, duplo clique aqui, eu vou ver que ele vai ter uma alíquota determinada para o ISS. Então, eu vou me aproveitar dessa mesma chave aqui, exceto o fornecedor, tá? O fornecedor eu não vou colocar lá, não. Porque eu vou colocar de forma mais genérica, né? Eu vou criar, pelo menos eu estou imaginando que eu vou criar uma chave NCM, onde eu vou ter o tipo de serviço genérico, ok?
porque é como está configurado o nosso ambiente aqui. Vou colocar o local aonde o serviço é prestado. Então, quem está tomando é São Paulo, vou colocar o local São Paulo e vou colocar o NBS. Tá? Eu estou imaginando essas três chaves aqui. De novo, isso pode ser totalmente diferente no teu ambiente, de acordo com o teu processo, tá? O que a gente precisa entender aqui é a lógica que a SAP está nos entregando para se formar essa tabela, para se formar esse processo de determinação, tá? Pois bem, então eu vou para esse processo aqui, ele está me dizendo que para criar a tabela eu devo entrar na V barra 03, tá? Posso entrar direto, mas eu vou pelo customizing, só para vocês verem também aonde é que está esse local aí, essa transação. Barra Ns Pro, isso fica lá em SD. Vou aqui em vendas e distribuição, funções básicas, determinação do preço, controle da determinação do preço, e aqui eu tenho, ó, tabelas de condições e catálogos de campo. Bom, uma coisa que eu vou até chamar a atenção de vocês, dá uma olhadinha antes da gente criar a tabela, se o campo que a gente vai inserir, que foi esse campo novo aplicado pelas notas, já está de forma automática inserido no catálogo de campos, tá? Porque se não tiver, eu posso colocá-lo manual. Normalmente está, ok? Normalmente está. Vou entrar e vou mostrar aqui para vocês. O campo é o NBS, certo? Então, ó, esses aqui são os campos disponíveis para a gente usar como chave para a criação da tabela. E eu tenho que encontrar aqui o nosso campinho novo, né? O NBS. Então, tá meio em ordem alfabética aqui, ó. Ele está inserido já, tá? A nota já deve ter inserido ele nessa tabela. Então, tudo ok, sem problema. Vamos seguir. Se não tiver, você coloca na mão, desse jeito que está aqui. Vou criar, então, a tabela na opção de baixo, criar tabelas de condições, ok? Quando ele entra aqui, voltando aqui para o anexo, ele me fala o seguinte, que é para eu usar numeração entre 501 e 999. Então, você define um número de tabela para você que seja adequado ao teu espaço, né? O que que você tem de numeração disponível para a tabela, e clique Enter para poder entrar no processo de criação. Vou tentar 501, vamos lá. Ó, 501, ele já dá a mensagem que já existe, então não posso usar 501. Eu vou usar, então, 502. 502 está ok, está liberado. Então, ok, para criar essa tabela, eu vou ter que definir a partir desse catálogo de campos, que foi a transação que a gente viu anteriormente, quais são os campos que eu quero para trabalhar essa determinação. E eu falei que eu iria querer o NCM, então vamos descer aqui um pouquinho, ó. Um deles é o NCM, esse cara aqui é o código de controle, o STEUC, ok? Isso aqui foi a definição que eu fiz para o meu processo aqui, duplo clique, ele transfere o campo para cá. O outro era o código de serviço ao NBS aparecendo aqui, tá? Aquela primeira tabela que eu mostrei que eu disse que teria que estar preenchida, se ela não estiver, ela não aparece aqui, por isso que a gente tem que dar uma conferida lá antes. A nota não fala disso, mas é importante. Duplo clique, o NBS vai ser a segunda chave. E o terceiro que eu vou colocar é o local aonde o serviço é prestado, pensando na minha solução de serviço aqui. Então você tem que pensar na tua também, de que maneira você determina teu serviço, tá? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha aqui. Eu acho que eu tenho esse cara aqui, ó. Isso, esse aqui, ó. Local onde o serviço é prestado. Ok, duplo clique. Eu vou determinar dessa forma. Eu acho que isso é um exemplo, tá? A gente pode considerar isso como exemplo, mas não é a solução definitiva para todos os clientes. Vamos lembrar que cada cliente pode ter implementado um processo diferente de compra de serviço, então isso precisa ser analisado. Que campos eu vou usar como relevante para determinar meu processo de serviço, tá? Bom, para poder finalizar a criação, vou clicar no gerar, né, nesse ícone aqui. Ele vai gerar minha tabela, veja, gerar, sim, ok. Aqui eu posso definir um pacote, aí quem tiver fazendo a aplicação da nota vai definir qual é o seu pacote adequado para isso. Eu vou colocar como objeto local. Tem algumas mensagens, volto e ok, a tabela está criada, tá? Para a gente consultar, barra NV barra 04, vamos olhar se a tabela está toda ok aqui. Veja, tá aqui, ó, os nossos três campinhos estão definidos como chave. Legal. O que que nós fizemos aqui? Nós fizemos essa etapa, criação da tabela. Vou para o próximo passo, que é manutenção
das nossas sequências de acesso, criando novos acessos. Isso, olha só o que a nota fala. Você deve fazer isso para a sequência de acesso BCBS, que é da CBS, e depois faz igual para as duas adicionais da IBS. Tá? Então, nós vamos fazer para BCBS, IBSM e BSS. O procedimento vai ser o mesmo. Isso eu vou fazer na J1B Tax. Então, vamos lá. Então, volto, vou abrir uma sessão na J1B Tax. Vou aqui em preparação da condição, sequência de acesso MM, e vou selecionar a sequência de acesso que a nota nos sugere. São três, tá? BCBS, IBSM e BSS. Então vamos lá. BCBS é a primeira que está aqui. Seleciono, duplo clique em acessos, tá? Veja que eu só tenho a mesma, o único ponto de busca da alíquota da CBS, né? Que foi a original, que foi por país. E eu vou adicionar um ponto adicional, então, antes dessa de país aqui, para ele buscar a alíquota de CBS baseado naquela chave que a gente determinou ali, né? Que foi local de prestação de serviço, NCM e NBS, tá? Então vamos lá. E eu vou copiar a entrada exatamente como está aqui, tá? Com o requisito 312, que já foi criado a partir da aplicação da nota anterior. Tá aqui, ó, tá? Esse 312 é só pro HANA, tá? O ECC, ele não precisa desse cara aqui, mas é o que ele está falando, ó, tá? Use a fórmula 312 quando você estiver implementando no S/4HANA. Ok? Então vamos lá. Vou clicar em entradas novas e vou dizer que o primeiro ponto vai ser o 10, o último ali é o 99, né? Ele vai ler da minha tabela nova, 502, vou repetir o requisito conforme a nota fala e o exclusivo marcado. Isso a nota fala também, tá aqui, ó. Aqui, ó. Ok? Do exclusivo, check the checkbox. Ok. Enter. Ele tem algumas mensagens, beleza. Ok? E só para a gente visualizar, criou a nova entrada, vou dar um voltar. Ele colocou na sequência agora. Veja, agora eu tenho dois pontos de checagem. O primeiro lugar onde ele vai procurar a alíquota da CBS vai ser baseado nesta chave. Se não encontrar, pega a geral. Ok? Então vamos lá. Vou pegar esse cara aqui, duplo clique em campo, só para a gente checar se ele fez a atribuição completa. Veja, tudo certinho, tá? Olha só. Código de controle, que é o NCM, o nosso tipo de serviço genérico, o NBS, que é o campo que foi adicionado agora através das notas, e o local da prestação de serviço, porque isso eu estou usando como chave para determinar meu ISS lá atrás. Tá? Estou usando mais ou menos a mesma chave para compra de serviço. Beleza, volto, salvo. E vou repetir esse procedimento exatamente o mesmo para as outras duas sequências de acesso. Quais são elas? A. IBSM e a IBSS. Então vamos lá, vamos pegar a IBSM. Volto uma tela, seleciono a IBSM, ela está aqui embaixo, ó. Faço o mesmo procedimento. Acessos, duplo clique, entradas novas, vai fazer a leitura no nível 10, tabela 502, o requisito 312 e o exclusivo marcado. Enter nas mensagens. Ok? Marco, vou em campos para ver se ele copiou tudo. Veja que ele trouxe tudo para cá. Os três campinhos também como chave, tudo bonitinho. Volto, salvo e repito mais uma vez, agora para a IBSS. Volto até sair, localizo aqui IBSS, mesma coisa. Acessos, entrada nova, 10, 502, 312, marco o flag, enter, saio das mensagens, ok? Seleciono, duplo clique em campos para a gente verificar se tudo ficou ok lá dentro, novamente tudo certo, é só voltar e salvar. Ok. Então, conforme o anexo da nota, finalizamos essa etapa de criação da tabela e inserção da nova tabela na rota de leitura das nossas sequências de acesso, da CBS, da IBS municipal e da IBS estadual. Tá todo mundo agora fazendo a leitura primeiro na tabela 502, com aquela chave que a gente definiu, e depois na tabela 392, olhando ali por país, tá? Então ficou dessa maneira, aqui, ó, exatamente nessa sequência aqui.
Pois bem, falta uma questão. Falta apenas uma questão para a gente fechar a parte de aplicação de nota. E aí a gente vai para o teste funcional, tá? O que está faltando? Está faltando a determinação. Preciso criar o registro de condição. O registro de condição para que seja determinada a alíquota. Então, isso é feito na VF11, isso é manual em MM, tá? Normalmente, a gente cadastraria essas alíquotas lá na JB Tax. Aqui na solução de CBS e IBS, a gente está fazendo pela VF11. E vamos fazer isso também para as conditions de leitura. BXCB, que é da CBS, BXBM, que é da IBS municipal, e a BXBS, que é da IBS estadual. Vou começar então pela BXCB. Seleciono, vou lá na FV11, ok? Na FV11 coloco a BXCB. Perceba que agora ele já compreendeu, ele já entendeu que tem uma tabela a mais, já tem duas tabelas na sequência de leitura, e eu vou manter no primeiro nível. Então aqui eu estou dizendo o seguinte, que quando o meu código de controle for o serve underline 01.06, meu tipo de serviço, tá? Que representa aqui o tipo de serviço de compra de serviço de informática, né? Ele vai estar associado, tá? Ao NBS. Então, vamos lá, o NBS vai acabar sendo determinado a partir desta configuração, certo? O tipo oficial. Na verdade, é assim, né? Ó, o serve, que é o tipo genérico, está amarrado ao tipo oficial, que por sua vez vai acabar determinando o NBS. Então, uma coisa está puxando outra, ok? É assim que ele vai fazer essa sequência aqui na nossa solução. Então, eu vou colocar esse NBS aqui, vou copiar e levar para lá, ok? Quando isso acontecer e o local de serviço for São Paulo, tá? Esse aqui é o código do domicílio fiscal do município de São Paulo, a minha alíquota vai ser 0,9%, falando de IBS, vou colocar o código de imposto SD aqui só para complementar, isso é mandatório, tá? Tem que pôr, e salvo. Vou repetir esse processo para a IBS estadual, somente, tá? Não vou fazer para a IBS municipal. Por quê? Porque eu estou com o ponto de vista de preparação do sistema para os requerimentos de 2026. Então, 2026 nós vamos ter para a CBS 0,9 e para a IBS estadual 0,1. A municipal não entra em 2026. Então, vou entrar com BXBS e fazer a mesma manutenção. Vamos lá, deixa eu voltar. BXBS, ok? Seleciono mais uma vez a chave nova, né? Coloco aqui. E a mesma coisa, quando estiver comprando este serviço, ele vai determinar este NBS. Quando estiver comprando para São Paulo, a minha alíquota será 0,1. É um exemplo, tá, gente? O 0,1, o 0,9 é apenas um exemplo só para vocês poderem colocar alguma coisa aqui e testar o sistema. Depois, obviamente, a gente vai ter que consultar a área fiscal para saber qual será a alíquota específica. Eu chutaria dizer que no 2026 vai ser fixa, mas em 2027 já não, tá? Então, a gente já está preparando o sistema para conseguir determinar diferentes alíquotas de CBS e IBS por serviço. Vamos ver como é que isso aí vai se comportar daqui para frente. Por enquanto é só uma preparação de sistema. Salvei. Como eu disse, eu não vou fazer para a municipal. Ok? O último ponto que eu já posso fazer aqui é o nosso processo funcional, é criar um pedido e ver a determinação acontecer. Vamos lá. ME21N. Eu vou pegar já, tem um processo de serviço totalmente montado aqui já, vou pegar, já tem um fornecedor preparado, tudo certinho. Vou pegar esse fornecedor no 11410. Vou fazer uma compra de serviço, vou colocar aqui, eu vou fazer com mestre de serviço, tá? Ó, teste de serviços, tá? Vamos lá, grupo de mercadoria. Vou fazer com mestre de serviço, é um cara que eu já tenho preparado aqui exatamente com esse nome, né? Consultoria em informática. Eu vou comprar 100 horas, 100 horas a R$ 100, por exemplo. O centro de custo vai ser esse aqui. Veja que, dependendo lá do tipo de serviço que eu informei, aquele código do mestre de serviço já está amarrado ao nosso código de tarifa fiscal ou tipo de serviço genérico, tá? Porque eu configurei assim a minha compra de serviço. E vou pôr o IVA, né? O IVA, vou colocar aqui o IS, que tem o ISS, tá? O ISS, CBS e IBS. Deixa eu só mostrar
a configuração do IS antes, só para a gente ter essa certeza. Mas olha só. Proton Betax, atualizar códigos de impostos. O IVA que eu pus lá foi o IS, então vamos selecionar ele aqui. Você pode usar o teu IVA aí, não precisa ser o mesmo, são só exemplos, tá? Aqui. Ele tem, sim, ele tem ativado aqui, ó, CBS, IBS e depois mais para baixo as conditions do ISS. Tá aqui, ó, tá? É isso, beleza. Então vamos lá. Vou salvar o pedido, vou trazer ele de volta para a tela e vou analisar o processo de determinação. Eu preciso levar em conta que ele determinou a alíquota da CBS e da IBS a partir da tabela nova. Vamos ver isso, ó. Para eu ir lá para análise da Tax Bra, vou clicar aqui embaixo, vai navegar para o detalhe e aqui eu vou em ir para impostos. E aí eu vou descer até localizar as conditions da CBS e da IBS. Está aqui, ó. 09 da CBS, 01 da IBS estadual e nada da IBS municipal, porque eu não criei o registro de condição, ok? Então vamos analisar de onde ele pegou. BXCB. Análise. Vou procurar minha condition BXCB aqui embaixo. Desça um pouquinho. Tá aqui, ó. BXCB. E olha só. O processo de determinação foi feito com base no serve, tá? Que veio do meu tipo de serviço lá que eu usei no meu processo, tá? Isso que eu estou falando depende de como você tem o teu processo de serviço. Eu tenho o tipo de serviço, que é mestre de serviço, associado a esse código de controle. Então, o NCM foi determinado a partir dali. Depois, esse cara aqui está amarrado ao tipo oficial, tá? E o tipo oficial está amarrado com a NBS. No fim das contas, uma coisa levou a outra que levou ao NBS, tá? E o local onde o serviço é prestado é quem está tomando, é o meu centro 1410 que está em São Paulo. Essa foi a ideia. Aqui para a IBS estadual, veja, a mesma coisa, ele pegou exatamente na minha primeira parada de busca, né, que ele pegou lá na tabelinha 502 que a gente criou com a mesma chave. E o IBS municipal não teve nada, não houve determinação porque nós não criamos nenhum registro de condição na FV11. Então não tem nada para essa condition, tá? Então ele fez o que tinha que fazer, a nota está completamente implementada, certinha. Para completar, só para a gente ver, eu vou fazer rapidamente a folha de registro de serviço e vou para Miro, ML81N, e na Miro a gente vê o fechamento lá da escrituração, tá? Eu vou rapidinho aqui, não tem muito segredo, tá? Crio a folha de registro de serviço, teste, seleciono aqui então o serviço que a gente criou, faço a aceitação da folha de registro de serviço e salvo. E aí vou para Miro, né? Na Miro a gente tem o ponto de vista da escrituração. Vamos lá. Miro, na empresa 1410, ok. Vou colocar aqui um simulado, né, de número de nota fiscal, ok. 10.000, que foi o total. Na pastinha detalhe eu entro com a categoria de nota, eu estou usando aqui S4, tá? Você vai usar a tua adequada aí também, para o teu processo. E nota fiscal. Duplo clique, eu vou ver que ele fez a tratativa aqui nos impostos, a tratativa normal, né, do ISS, tá? Então tá lançando o ISS, nesse exemplo até está com o imposto retido em fonte. Colocou também aqui a CBS e a IBS, tá? Lembrando que as alíquotas ficam aqui no canto, ok? Tá? E ele fez aqui a redução, inclusive, do ISS a partir da base de cálculo, então está correto, isso aí foi corrigido nas notas anteriores, né? Que excluía os impostos já embutidos no preço da base da CBS e IBS, tá? O vídeo anterior. E ainda no detalhe, eu consigo ver mais uma coisa que ele fez agora. Aqui, ó, se eu voltar aqui para o item, que foi trazer para a tela não só o tipo de serviço que a gente usou lá, mas trouxe o NBS também. Então ele já populou isso na nota fiscal também, tá? Então temos um ponto interessante aí com relação a esse cara, tá?
Legal, gente? Eu acho que era isso aí que a gente tinha para ver. Deixa eu só salvar aqui para finalizar, né? Enfim, a gente acabou com esse vídeo implementando mais um conjunto de notas, tá? Só para a gente lembrar as notas que a gente implementou, né? Nesse vídeo. A gente começou com a 3609184, que criou alguns objetos genéricos para a nota fiscal. Depois a 3615297, que criou aquele campo na tabelinha onde você associa o NBS ao tipo de serviço oficial, e depois, por fim, a 3616500, que foi essa que a gente finalizou agora, com as configurações manuais da criação da tabela e a manutenção nas sequências de acesso, tá? Então, é mais um conjunto de notas da SAP fechado aqui, implementado e já rodando no nosso ambiente, tá? Enfim, gente, como eu disse, continuamos nessa pegada, né, de implementar as notas, testar sistema e passar a entender o quanto antes quais serão os impactos reais da reforma tributária dentro do SAP a partir, do ano que vem já vai estar valendo isso. Então, seguimos na nossa luta aqui na implementação das notas SAP. Espero que tenha ajudado, contribuído mais uma vez aí com o teu entendimento, tá? Um grande abraço, gente, até mais. A gente se vê.